E é com imenso prazer que hoje nós estamos aqui com Camila Castro, geriatra, uma pessoa muito querida, uma médica humana que vai falar sobre, sabe aquela mudança que dá às vezes? Reabilitação cognitiva, declínio cognitivo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a nossa mente e as mudanças do envelhecimento. Camila, muito obrigada. Olá, Camille. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui mais uma vez para conversar sobre um outro assunto e para falar sobre outro assunto que eu gosto muito, que é a parte cognitiva, que é talvez um dos assuntos que levem as pessoas a procurar mais o geriatra ou procurar mais a assistência médica. É algo que assusta muito, né? Que faz com que muitas vezes as pessoas procurem, às vezes, por queixas inespecíficas, jovens, será que eu estou ficando com demência? Será que eu estou com algum problema? A minha memória está muito ruim, não está mais como antes. E aí acaba dando muitas idas à busca, né, de assistência médica por conta dessas queixas, né? E é um assunto muito importante. Falar de cognição é um assunto muito importante que tem muito impacto no envelhecimento, né? Porque aumenta a prevalência Sim. das doenças neurodegenerativas com o envelhecimento. Então, é muito da nossa área, né? Do nosso dia a dia. É algo que a gente ama, né? Que o olho brilha. Quando eu falei da nossa mente, é porque realmente, assim, é como quando a gente fala dessas perdas, né? Do declínio cognitivo em si, né? É algo que trabalha no idoso, que o idoso precisa ser organizado e trabalhado de uma forma geral, né? Então, assim, eu queria pra gente, que é tanta coisa para perguntar, mas assim, o que é uma das coisas que mais leva as pessoas ao consultório, né? Infelizmente, né, o programa anterior assistam, que foi falado sobre a questão do idoso saudável, né? Da pessoa se perceber e envelhecer bem. Mas, infelizmente, o declínio cognitivo, né, as alterações cognitivas, as pessoas associam muito isso, né, à demência, à velhice. Né? Então, para você que está em casa assistindo a gente, o que é que a pessoa pode parar e perceber? Aqui tem uma coisa diferente, né? O que as pessoas associam muito à velhice, aquelas perdas cognitivas que a gente chama no popular, deu um branco, esqueci. Então, o que é que a pessoa tem que parar e ver que não está certo, que precisa de um olhar? O que seria? Assim, nós temos muitas queixas, né? Tem muitos pacientes com queixa relacionada à alteração de memória. Cognição são nossas funções mentais superiores, né? A capacidade de processamento, de execução de algumas funções. Então, cognição está relacionada à capacidade de memorizar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente lida, né? As experiências que a gente vive. É a capacidade de atenção, de enquanto eu estou aqui conversando, eu estar atenta ao que você está falando e ao mesmo tempo atenta ao meio. É a capacidade de executar tarefas, é a capacidade de cozinhar, de dirigir, de você receber uma tarefa e executar. E aquilo no nosso dia a dia é visto de forma natural. Ninguém está aqui, olha, agora eu tenho que fazer isso. É uma coisa que o seu cérebro vai fazendo, né? Você vai fazendo. É a capacidade de linguagem também está relacionada à cognição, a capacidade de se comunicar, a capacidade de evocar memórias tanto recentes quanto memórias mais antigas. Então, tudo isso está dentro do que a gente chama de cognição, né? E a gente tem as demências, que são alterações cognitivas, né? São doenças. Demência é um nome genérico que a gente dá a um grupo de doenças que podem causar alterações na cognição. Algumas outras doenças também podem causar alterações na cognição e muitas doenças psiquiátricas podem causar alterações cognitivas, outras doenças neurológicas que não demências. Algumas causas reversíveis, né, de demências, doenças não degenerativas. Existem muitos motivos para você ter essas alterações de cognição. E hoje em dia, né, a gente vive num ritmo de vida de receber muitos estímulos, né?
Então, o nosso cérebro hoje é o cérebro multitarefas, né, que a gente fala. Então, muitas vezes a gente não está conseguindo guardar todas aquelas informações que a gente está lidando naquele tempo. Depois a gente não consegue evocar, não consegue lembrar, porque simplesmente a gente nem conseguiu guardar. E aí você não lembra e acha que está perdendo a memória porque não está conseguindo dar conta de tudo, né? Isso é muito comum hoje em dia. Que é algo que a gente precisa fazer toda uma reeducação, uma orientação cognitiva para que as pessoas façam mais exercício de atenção, para deixar a atenção mais voltada às atividades enquanto está fazendo. Mas, enfim, para pensar em demências, você tem alterações cognitivas persistentes que acontecem periodicamente e que começam a trazer impacto para a funcionalidade daquela pessoa. Atrapalha o meu dia a dia. Isso, começou a trazer impacto para a funcionalidade. Aquilo é algo que você realmente precisa buscar uma avaliação, certo? É um caminho que eu fazia todo dia e agora eu estou esquecendo de fazer. Uma desorientação espacial. É uma comida que eu faço há 40 anos e agora eu não lembro mais quais são os ingredientes daquela comida. São as minhas contas que eu sou acostumada a pagar e agora eu estou esquecendo de pagar. São os meus compromissos que eu tinha e que eu gerenciava e agora eu estou com dificuldade de gerenciar. É o filho que tem um pai que começa a perder dinheiro, a pedir mais dinheiro, a dizer que esqueceu de pagar as contas. Aquela mãe que começa a deixar o fogo aceso, esquecer de apagar, queimar a comida, e que aquilo não é uma coisa episódica, é uma coisa relativamente que começa a ficar frequente por um tempo, né? É aquela pessoa, aquele idoso, enfim, que começa a fazer mais perguntas repetitivas, que de manhã perguntou, cadê fulano? Veio aqui hoje? E aí no final da tarde, cadê fulano? Veio aqui hoje? E aquelas perguntas que começam a ficar repetitivas, né? É um dos marcos fortes aí. Enfim, são várias alterações na rotina daquela pessoa que começam a prejudicar a funcionalidade dela. Então é algo que já é algo que é percebível. A pessoa tem como perceber. A maioria das vezes não é o paciente que percebe. É o familiar. É o familiar. A maioria das vezes o paciente ele até disfarça. Pois é, a gente vê muito isso que o paciente ele dribla, né? Isso, não, exatamente. Isso aconteceu por conta disso. Exatamente. Né? A maioria, a gente tem essa percepção de que os pacientes com demência, né, eles costumam reduzir os seus déficits. Mas eu não lembrei porque é muito difícil lembrar disso. Mas eu não lembrei dele porque estava com muito tempo que eu não via. Então, eles costumam usar essas estratégias, né? Enquanto que para os familiares é bem evidente aquela perda, comparada à percepção do paciente, né? Diferente de outras doenças, por exemplo, transtornos depressivos, por exemplo, afetam muito a cognição. Muito. Mas quem mais percebe isso é o paciente. É o paciente que está dizendo, a minha memória está muito ruim, eu não estou lembrando mais de nada. E aí, às vezes, o familiar nem percebe tanto, é mais uma percepção subjetiva do paciente. Então, em se tratando de demências, principalmente as neurodegenerativas, né? A percepção costuma vir do familiar, não tanto do paciente. E uma coisa, eu tive uma paciente que ela é longeva, né? E ela dirigiu até os 80 anos. E aí o percurso que ela fazia a feira dela, né? O mercantil dentro do shopping de Iguatemi e ia para casa dela, que é muito espaço de tempo pequenininho. E ela disse que ela percebeu que ela se perdeu, né? Uma vez, duas vezes, ela disse que naquele dia ela percebeu que ela não tinha mais condição de dirigir e ela foi procurar um geriatra, né? Então, assim, hoje o acesso a esse tratamento está bem mais fácil, né? E é bom a gente conversar, aproveitar esses espaços para a pessoa perceber, né? Assim, uma vez eu estava ouvindo as pessoas falando da importância do teste do relógio. Não é você se sentar e fazer um teste do relógio, né, Camila? Assim, não é a pessoa chegar e... Não, tem uma coisa de errado, mas eu preciso realmente avaliar,
né? Existem protocolos, existem avaliações, é o olhar do profissional, do médico geriatra para ver o que realmente é aquilo ali, né? Tá até uma piadinha na internet que diz assim, não é depressão, é falta de vitamina D, né? Não é declínio cognitivo, é falta de vitamina D. Então, assim, muitas vezes as pessoas mascaram algo que pode ser tratado e trabalhado para que a pessoa viva bem, né? Com dignidade, né? Tem pacientes que a gente acompanha que foi diagnosticado, mas faz tratamento, é acompanhado pelo geriatra e teve um platô, né, no seu declínio, e ali ele, não sei nem se pode falar platô no declínio, acho que não combina, mas assim, conseguiu realmente estabilizar, né, com a medicação certa e com a reabilitação cognitiva, para que assim ele fique bem, né. Então, assim, as pessoas associam muito aquela questão assim da perder a chave, né, ai, perdi a chave. Então, assim, às vezes, como você falou, é uma questão atencional, né? Não é algo da memória. Então, para as pessoas que estão ouvindo a gente, o que é que pode ser da minha atenção e pode ser uma questão de memória? Essa questão de esquecer onde guarda objetos. Sim. É muito comum essa queixa, sabe? E é também um marco, né, nos sintomas cognitivos. Tudo depende, assim, da frequência com que essas coisas estão acontecendo, das situações específicas e de o que mais está envolvido ali, né? Entendi. Por exemplo, a gente não tem como avaliar, numa fase aguda de luto, um quadro demencial. Sim, por exemplo, a perda de um companheiro, de um filho. Quando você está dentro de um processo de luto, você tem também alterações cognitivas transitórias ali, enquanto você está vivendo aquele processo de emoção intensa, né? A sua memória vai ficar ruim, o seu sono vai ficar prejudicado, a sua atenção vai ficar ruim, muitas coisas vão ficar ruins. Então, a gente não tem como avaliar ali, naquela situação aguda, um quadro demencial, porque aquilo ali pode ser só um processo de luto, né? Uhum. Então, diferenciar isso dentro dessa avaliação cuidadosa de quais são as queixas, quais são os domínios que aparentemente estão prejudicados, os domínios cognitivos e o que está ao redor, né? Às vezes, de fato, tem paciente, nós mesmos, assim, se a gente passa muito tempo sem ver uma pessoa, é natural que às vezes a gente tenha dificuldade de lembrar do nome daquela pessoa. Então, uma coisa é o paciente não lembrar do nome de uma pessoa que ele viu há 20 anos. Uhum. Outra coisa é ele não lembrar do nome da pessoa que ele vê toda semana, entende? Então, assim, a gente precisa analisar direitinho as queixas para entender a situação, né? Entender o grau de importância, a valorização que a gente tem que dar àquela queixa para algo que seja realmente suspeita de um quadro demencial ou não. E a outra coisa é a temporalidade, né? Por exemplo, numa situação de luto, o tempo tende a melhorar. Com o tempo, as queixas tendem a melhorar, né? Numa situação de demência, de doença neurodegenerativa progressiva, não vai melhorar. Ele pode fazer muito aquele de oscilar, né? Tem momentos que o paciente tem muita desorientação, tem momentos que não tem tanto, e aí logo em seguida volta novamente, mas que no médio e longo prazo aquilo vai persistir, né? Depois de meses, ao longo de meses, que é diferente. Então, a gente tem que fazer toda essa avaliação detalhada e minuciosa sobre as queixas, o que a gente tem que valorizar, o que realmente não devemos valorizar tanto naquele momento, né? E sempre ficar atentos mesmo. E a importância das pessoas, né? Porque hoje todo idoso tem um celular, né? Até quando a gente estava conversando. E que aí nessas plataformas as pessoas têm muito acesso a testes rápidos, né? E aí os idosos hoje, o Instagram nem tanto, né? Mas TikTok, Instagram, né? Canal no YouTube, checklist, aí a pessoa vai vendo se tem ou não, né? Aquilo. Então, assim, existem testes de rastreio, mas também existem testagens, né? Que o geriatra faz. Aí conta um pouquinho pra gente, Isso, né? Assim, hoje a gente tem, a tecnologia, ela nos trouxe grandes benefícios, mas a gente tem que saber usar de forma adequada, né? E a gente tem informação de todo tipo na internet e situações em que o idoso às vezes não tem tanto direcionamento da qualidade daquela informação e aí acaba
fazendo testes e saindo com diagnósticos, com coisas que você nem passou por um médico, nem passou por um profissional que vai te avaliar direito, que vai definir se aquilo é ou não, né? Não é uma máquina que pode dar certos diagnósticos, assim. Então, a gente faz um atendimento inicial, conversa com aquele paciente, conversa com o familiar, pede para contar essas situações em que está percebendo a perda cognitiva, pede para contar quando foi, onde foi, com que frequência aquilo está acontecendo, pedir outros exemplos, analisar outros domínios, se a pessoa está com dificuldade de se comunicar, se a pessoa está com desorientação espacial, desorientação no tempo. E aí, baseado nessas alterações clínicas, a gente faz uma avaliação inicial com exames complementares, né? Os exames complementares são mais com o objetivo de descartar outras condições reversíveis. Às vezes um problema de tireoide pode estar causando alteração cognitiva e você trata a tireoide e aquela alteração melhora. Então isso é diferente de uma demência, né? Então a gente faz essa avaliação inicial com exames complementares e os testes cognitivos que a gente faz, que aí a gente tem um arsenal riquíssimo de testes. A depender da necessidade daquele paciente, da nossa necessidade de dúvida diagnóstica, a gente aplica um teste ou outro. E a gente faz testes também para acompanhar a evolução, né? Hoje eu faço aqui, 2 anos depois eu repito aquele teste, às vezes eu já percebo uma diferença de resultado e aí eu já percebo a progressão daquela doença naquele paciente, né? Alguns testes a gente também utiliza para fazer essa avaliação. E aí, depois da avaliação clínica, avaliação laboratorial, de testes cognitivos, a depender do tipo de doença que a gente está pensando, né, dentro daquilo que a gente tem acesso com aquele paciente, a gente oferta o que a gente tem de tratamento atualmente, né, de medicações, e aí vai fazendo os testes, porque cada paciente às vezes responde de uma forma diferente. Tem paciente que responde a umas medicações, tem pacientes que se dá melhor com outras. Doses também acabam variando de paciente para paciente. Efeitos colaterais, tem pacientes que não tem nenhum efeito, tem pacientes que não toleram. Então a gente vai fazendo todo esse acompanhamento, né? E tem muito também a parte da educação. A educação do paciente e da família para aquele diagnóstico. Eu falei no início que a maioria das vezes são os familiares que percebem as alterações cognitivas, mas também é muito difícil para o familiar perceber certas alterações. É muito difícil para você, filho, perceber e reconhecer que o seu pai pode estar abrindo um quadro de demência. É muito doloroso, né? Sofrível, né? Não deixa de ser um processo de luto também. Você está perdendo o seu pai como ele era e seu pai vai virar outra pessoa, né? De certa forma, assim, vão ter outros comportamentos. Então, todo diagnóstico de doença crônica traz esses sentimentos ruins inicialmente, né? Então, às vezes, a gente naturalmente meio que nega um pouco também. A gente olha e diz, não é não, assim. Não e aí, às vezes, a gente só vai procurar ajuda quando aquilo já está bem mais evidente por conta de um processo natural nosso também, né? E aí, a gente precisa fazer esse trabalho de educação com a família. A gente deu um diagnóstico, a gente precisa conversar com aquela família, explicar como é que vai ser, explicar a história natural, com que cronologia as novas disfunções podem aparecer, quais são os cuidados que a gente tem que ter ali, quais são os cuidados que a gente vai precisar ter no futuro, já conversando um pouco sobre valores, porque vão ter situações mais à frente que a gente vai precisar fazer escolhas, tomar decisões difíceis. Então, o acompanhamento ele tem que ser muito próximo do paciente e da família, porque um diagnóstico de demência ele vai afetar a rotina de toda a família. Aquele idoso ele vai precisar de maiores cuidados, então a gente vai ter que ver dentro da rotina, da dinâmica daquela família, o que a gente vai precisar ajustar, né? Então é um acompanhamento. Você agora vai fazer parte e vendo tudo que for aparecendo e indo junto daquela família, tentando fazer as coisas da forma mais suave possível, né? E o que é rico, né? E aí um pouquinho do que a gente conversou no programa anterior,
é a importância do acompanhamento com a família, né? E como é rico quando a pessoa se oportuniza a ter um atendimento no domicílio. Que aí você vai vendo que tem, eu costumo dizer que tem aquele atendimento lindo do consultório, mas tem o real quando o geriatra, o terapeuta ocupacional, né, dentro da geriatria, dentro da gerontologia, vai para o domicílio e ele vê como é a dinâmica daquela família, como é aquela casa, né, as adaptações possíveis para que realmente aquele idoso ele venha a ser acompanhado. Outra coisa, se é mito ou se é verdade. Se eu faço coisas novas, é bom para o meu cérebro, falando de forma simples? É porque vai estimular a reserva cognitiva, né? Então, a gente fala muito sobre novas habilidades, Sim. né? Então, isso é positivo porque vai estimular a capacidade cerebral, né? E vai tentar fortalecer essa questão da reserva cognitiva. Então, a gente fala muito sobre idiomas, sobre instrumentos, que são outras habilidades, né? Sobre buscar alguma coisa que é um pouco diferente da sua rotina, né? Isso sim é verdade. Ajuda no fortalecimento da memória e da reserva cognitiva. Outra coisa que eu estava me lembrando aqui para você falar um pouquinho, né? A gente continuar, né? Mito ou verdade? A gente falou, né, da alimentação, falou da questão das novas habilidades. E é verdade que se eu leio mais, se eu tenho mais estudo, eu tenho menos probabilidade de ter demência? A gente sabe que a capacidade cognitiva é um fator protetor. Reserva, né? Isso, exato. Que reserva funcional, escolaridade, estimulação ao longo da vida são fatores protetores para a demência. Tem uma das coisas que a gente pode fazer enquanto jovem para prevenir, para reduzir o risco de demência no futuro é a estimulação cognitiva, né? Então, isso é verdade, sim. Assim, estimulação está relacionada a um fator protetor para o risco de demência do futuro. Então, escolaridade, desenvolvimento de habilidades, né? Leitura, música, idiomas, uso dos aplicativos, celular, capacidade de execução, artesanato, tudo isso estimula, tudo isso é importante. E hoje a gente, querendo ou não, né, vendo a favorecimento, né, que o celular, como proporcionou para os idosos também esse despertar, né, das habilidades de não só de comunicar-se, né, mas também de ter acesso, né, e essa informação mais rápida. E para a gente terminar aqui desse mito ou verdade, a importância da atividade física para a memória. Super verdade, né? É o que é comprovado, né? Atividade física, eu também levanto sempre essa bandeira, né? É um fator protetor. Durante a atividade física, a gente estimula o nosso corpo, estimula o nosso cérebro, a gente tem toda uma cascata de neurotransmissores, de substâncias, falando de uma forma bem simples, que trazem benefícios para a nossa saúde, né? E que também ajudam nessa parte cognitiva. Então, manejo de estresse, atividade física é fundamental. Transtornos mentais, ansiedade, depressão, atividade física é fundamental. Controle de doenças crônicas, a atividade física está lá na base do tratamento. Doenças neurodegenerativas também, a atividade física uma orientação muito importante e muito forte, certo? Então, vai estar também listada. Camila, e tem algo assim que você não deixa de indicar para um paciente seu, algo que você diz, olha, junto com essa medicação, faça atividade física e faça isso? Tem outra coisa? Você falou já da reabilitação, né? Você fala especificamente para pacientes que têm demência? Sim, já com demência. Eu dou muitas dicas de treino cognitivo em casa. Para fazer dentro de casa. Exato. Hoje, por exemplo, eu estava atendendo uma paciente que estava esquecendo ingredientes, né? E aí a senhora vai fazer uma lista com os ingredientes, vai fazer tirinhas, vai embaralhar e vai abrindo e vai montando a sequência. Olha que legal. Eu quero que a senhora monte a sequência de preparar aquele alimento.
E aí, assim, eu vou tentando pegar coisas do dia a dia dela, porque são coisas que vão dar prazer para ela. Sim, é. Né? Assim, é uma coisa que a gente tem que ter também prudência nisso, né? Não adianta eu pedir para o idoso fazer um tipo de exercício que ele nunca fez, assim, a adesão vai ser mais baixa, né? Então, o que eu sempre faço ali, tratamento medicamentoso, a conversa, a orientação da dieta, da atividade física e as dicas de estimulação cognitiva. Isso eu sempre falo. Sempre dentro da rotina e do que é favorável. Dentro da rotina, do que é favorável e do que vai ser interessante, né? No meu caso, né, quando eu vou acompanhar uma pessoa, hoje em dia a gente usa muito o tablet, né, o celular, mas às vezes a família quer muito, né, olha, ele vai começar acompanhamento, eu vou comprar um tablet, mas ele não quer usar o tablet. Né? Ele pode usar o tablet também, mas ela quer voltar a cozinhar, ela quer fazer um bolo, ela quer fazer um pão, né? Então, assim, a gente tem essa sensibilidade, né? No caso, o homem, ele quer jogar não é dama, meu Deus, ele quer jogar um xadrez, ele quer ter um tempo de qualidade com o filho, com o neto. Então, é ter essa sensibilidade, né? Do que é para o paciente, não para mim, né? Isso. E pra pessoa que está ouvindo a gente, que quer trabalhar nessa reserva cognitiva, dá uma orientação aí, o que é que ele pode fazer para melhorar essa reserva cognitiva? Dentro do que ele gosta de fazer, que é aquilo que vai ser mais efetivo, né? Leituras muito são bom, importantes. Né? Como seria bom se todo mundo saísse um pouco do TikTok e fosse ler, né? A parte de audiovisual também é muito importante, filmes, séries. Se você está aprendendo algum novo idioma, por exemplo, assistir ali um filme legendado, né? Porque vai te dando. Atividades sociais. Isso é muito importante, né? Às vezes até jogos de tabuleiro, que você faça bom, interagindo com outras pessoas, como né? Essa importância da interação. Crenças, por exemplo, a importância das crenças religiosas, sim, né? É um momento de pertencimento, né? De pertencer a uma comunidade, de ter ali um grupo de pessoas com quem você se sente à vontade, de ter aquele seu momento de meditação, de certa forma, né? De conexão com aquilo que você considera importante para você. Que a gente chama da transcendência, né? Do sagrado. Então, tudo isso são né? coisas importantes para você fazer, para fortalecerem, né? Não só a cognição, mas fortalecerem espiritualmente, né? Pessoalmente, para que você lide com as situações. Eu adorei. Tem algo mais, Camila, que queira falar? Sempre tem. Mas, mais uma vez, gostaria de agradecer. Eu acho que para quem está ouvindo, né? Se estimule, mantenha-se ativo. Isso é muito importante. Se permita viver, fazer. Viva, faça as coisas que gosta, assim, mesmo com as limitações, às vezes físicas, Saia de casa, procure viver novas habilidades. Às vezes, até dentro de casa mesmo, sim, tentar adaptar algumas coisas. Use o poder que a gente tem na mão, né, do celular, as coisas que a gente pode descobrir com ele, as coisas boas que a gente pode descobrir com ele. E cuidado também com as informações que consome, né? Às vezes tem aí os algoritmos de rede social que vão direcionando um tipo de informação, então cuidado, muito cuidado também. Às vezes o consumo excessivo de uma informação só pode trazer também problemas mentais, né? Psicológicos. Trazer medo, né? Isso a gente também tem que cuidar, né? Ao longo do tempo aí, para o nosso bem-estar. E é isso, Camille. Foi um prazer. Obrigada. Nada, estou aqui. Se precisar, estou aqui. Ai, vamos combinar. Obrigadão. Nada.